Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu estou feliz por mais uma vez estar na presença do Senhor, para juntos louvarmos e engrandecer o nome dEle. Aleluias! A palavra que eu vou ministrar nesta noite foi confirmada pelo Ministério de Louvor, pela Pamela, pelo Christian. E foi algo que o Senhor vem ministrando desde quando eu recebi o convite. Quero agradecer a você, a Ludmila, o pastor, a pastora, a igreja, que o Senhor ministrou no meu coração. Mas com a permissão eu quero louvar um louvor. Lá menor. Aleluias! Esse louvor, ele fala comigo, como se fosse um corinho, mas não é, né? Desde quando eu era adolescente. E quando eu louvo Ele, o Espírito Santo, ele se move com uma forma tão diferente, que eu já tentei explicar, porque as pessoas me perguntam, mas o que Ele move em mim é totalmente diferente do que eu já vivi. E eu quero louvar, você conhece Ele. Mais teclado, puder, por favor, o volume, teclado. Aleluias. Você conhece, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Que minicai, ai esse, ario chiquedirabandai. Eu
sou o Deus que passeio no meio da igreja. Eu sou o Deus que trago um reavivamento. Eu sou o Deus que procura aqueles que querem ser cheios. Porque hoje eu desci aqui para encher a terra. É terra. Ai, eu candai. Do que achou? Aqui eu mandei quebra. Arabando kirayando. Ebiasu idekia. Alarakiando. Remiando que. Ayon stukio. Ariakiantuki. Alayasiki minion. Arabando kere. Ayashuki kirebia. Aishe rebanduki darabandore bandarabadakayai. Espírito, Espírito. De novo, alacastu que minirabácia, ayachou que amando kirabácia. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, do seu capítulo 1. Os instrumentos, os tocadores, podem abaixar só um pouquinho, para que a igreja possa ouvir a palavra. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Abacuque, capítulo 1. Eu não dormi, irmãos, essa noite. Eu falei com a minha mãe Sila, eu não dormi. Eu estou até agora sem dormir. Porque algo movia aqui dentro. Algo movendo aqui dentro. E não é porque eu ia subir aqui para pregar, não. É porque isso vem movendo dentro de mim. Ai, meu Deus. Tem algo de Deus aqui, meu irmão. Tem algo profético aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Meu Deus! Espírito, Espírito, que desce, mundo que me achou, rebando que abandai, darabachore candarabandarabassubia. Arabando que bebe de cada darabandara subia. Arabando que diria bandoria bandarabaxe. Arabando que diria baixou. Orabando ribidicai. Deus está dizendo: eu estou renovando o altar nessa noite. Ei, daí a chorabando que menira bandara yassó. Deus está trazendo uma palavra. A caiaço e menirabai. Abacuque capítulo 1. Vamos tentar pregar, irmão. Abacuque capítulo 1.
Deus está falando através do servo dele. Glórias. Mais uma vez Deus confirma a palavra. Aplauda Jesus. Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1. Sentença ou visão revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e litígio se suscita, ou conflito se suscita. Por causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, justiça é distorcida. Podei vos assentar. Abacuque, um profeta que a Bíblia não menciona muita coisa sobre ele. Ele aparece aqui como um dos profetas menores. Não porque ele era menor em estatura, não porque ele é menosprezado menos do que os profetas maiores, mas porque ele profetizou em um tempo pequeno. Teve poucas escrituras. Porém, o que ele deixou serve de um despertamento para as nossas vidas, de geração em geração. Abacuque, ele está no meio de uma situação aproximadamente no final do reinado do rei Josias. Rei Josias, aquele que começou a reinar com 8 anos. Rei Josias, aquele que fez a reforma religiosa na nação de Judá. Rei Josias, aquele que o seu sacerdote Ilquias achou o livro da lei perdido na casa do Senhor, de tanto que o povo já tinha esquecido de Deus, e trouxe para ele e leram para o rei, e ele rasga-se, se humilha, porque ele ouviu as palavras da lei.
ele se humilha perante Deus. Ele manda levar esta palavra, ele manda consultar a profetisa Hulda, e ela lhe traz uma palavra que verdadeiramente a sentença iria vir, Deus iria cobrar do seu povo, Deus iria castigar o seu povo, Deus iria disciplinar, mas por causa da humilhação dele, por causa dele ter se curvado, dele ter se humilhado, se rendido, ele não passaria por isso. Enquanto ele reinasse, não aconteceria este tempo. Deus o levaria antes que isso acontecesse. Mas o rei Josias, ele vai vir a falecer, a morrer, em uma guerra que não era para ele lutar, em que Deus levanta o faraó Neco para poder dizimar os assírios. O rei Josias se acha na obrigação de entrar no meio dessa guerra. Essa guerra não era dele. Deus estava tratando com os assírios, porque os assírios também tinham, através de Deus, por permissão de Deus, levado exilado o povo, a nação de Israel, as 10 tribos que formaram a nação de Israel. Mas o rei Josias vai entrar no meio da guerra, e o faraó vai dizer: esta guerra não é entre eu e você, fica fora disso. Mas ele não vai entender o que Deus estava fazendo, e ele vai vir a morrer. Aqui eu já começo, a palavra de Deus começa nos ensinando: existem guerras que não é para nós lutarmos, deixa Deus trabalhar. Existem guerras que é Deus trabalhando, e a gente quer ir guerrear, sendo que a guerra não é nossa, a guerra é deles. E aí morre antes da hora. Josias morre. Quem vem? Quem vem? Aí vem. Vem a geração de seus filhos corruptos, que não eram tementes a Deus. Vem Joaquim, é uma mistura. E nesse meio tempo aparece o profeta Abacuque olhando aquela situação toda. Sabe por quê? Porque antes de Josias a vida tinha vindo um rei, Manassés, cruel. A Bíblia diz que ele era tão cruel que ele sacrificou o seu filho aos deuses. Ele matava sem piedade. Ele colocou a estátua de Baal e Aserá dentro da casa do templo de Deus, aonde Deus tinha prometido que lá seria o nome dele para sempre. Ele profanou. Deus tirou com isso. Olha, Deus está irado com quem? Com os ímpios? Deus está irado com os ímpios? Deus está irado com o seu povo. Então preste atenção numa coisa: antes da gente julgar os que estão lá fora, precisamos reconhecer primeiro os nossos erros. Às vezes nós estamos olhando e estamos dizendo assim: esse vírus veio para punir o povo está rebelde. O povo de dentro da igreja está se rebelando. Deus disse que iria punir o povo, iria tratar com o povo, mas o povo dele, era o povo dele que tinha se esquecido dele, de Deus. Abacuque, ele aparece ao mesmo tempo que o profeta Naum, Sofonias. Ali também vem Jeremias. São vários e vários profetas pregando. São vários e vários profetas anunciando: se convertam, se convertam, se convertam. Sofonias diz: procura buscar a Deus, busca a justiça. Mas o povo não está nem aí. 2 Crônicas, capítulo 36, do 15 ao 16, está escrito que Deus levantou os profetas por causa da compaixão que ele tinha com o povo, para pregar, para dizer: olha, se convertam. Está vindo um tempo difícil aí, mas ainda há tempo de se converter.
Deus está pedindo o quê? Para o povo dele se converter. Deus não está pedindo para o povo lá fora. Deus não está pedindo para os ímpios. Deus está pedindo para eles, o povo deles, se convertam. Ainda é tempo. Está vindo um tempo difícil. Está vindo um momento difícil aí, se convertam. Mas sabe o que aconteceu? Zombavam, desprezavam, riam dos profetas. Até que não houve mais remédio algum. Não houve mais remédio. Não tinha mais jeito. Deus viria com ira sobre o povo. O profeta Abacuque está no meio daquela situação. E ele começa agora a olhar aquilo. Ele não está sendo um profeta para poder trazer a resposta do povo, de Deus para o povo. Não. Ele é um profeta diferente. Ele é daquele profeta. Sabe por que tem alguns profetas, muitas pessoas que agem dentro da igreja, que vê a calamidade, que vê a destruição e fica, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, nós vamos passar por coisas terríveis. Meu Deus, que destruição. E começa a murmurar, começa a colocar desespero em outras pessoas. Abacuque não, ele viu tudo que vinha acontecer. Abacuque também já estava atento de tudo que ia acontecer, porque ele ouvia os outros profetas também profetizarem. Mas Abacuque, ele está sendo diferente. É isso que nós precisamos ser, como Abacuque. Ele vai se condoer pelo povo. Ele vai, não é possível. Ainda que tem muita gente que está sendo cruel, ainda que tem reis que são cruéis, ainda que tem pessoas que estão profanando o nome de Deus, mas ainda tem um remanescente. Mas o justo, tem aquele justo, tem um irmão, tem aquela igreja que está orando, tem aquele pastor, tem aquela irmã que está ali buscando, tem aquela igreja. Eu preciso clamar. Olha só o que está acontecendo. Os injustos estão oprimindo aqueles que são injustos, e Deus ainda está falando que vai vir um tempo difícil, que Ele vai levantar. Não, Deus, socorre-nos. Ele começa a orar e clamar pelo povo. Ele começa a pedir incessantemente, dia após dia. Ele começa a pedir, porque está passando por uma situação espiritual, econômica, social. E ele grita, violência é o que eu vejo. Socorre-nos. O justo está sendo oprimido pelo injusto. Deus, Ele está clamando por uma nação. Ele está orando pelos seus irmãos. E ele espera uma resposta perfeita de Deus. Ele espera que Deus chegue para ele e diz, olha, Abacuque, eu ouvi a sua oração e eu vou te responder. Abacuque, a partir de agora, tudo vai ficar normal. Abacuque, a partir de hoje, tudo vai ficar nos seus mínimos detalhes. A partir de hoje vai voltar, vai acontecer, vai assim, e você não vai precisar mais chorar. Foi essa a resposta? Abacuque está desesperado, clamando por socorro, porque ele sabe que os tempos difíceis estão vindo, porque ele sabe que o povo está sendo oprimido, porque ele sabe que os justos que ainda que existem na terra estão sofrendo a injustiça. Mas Deus responde no versículo 5, Abacuque. É um diálogo entre um homem e Deus, um profeta e Deus. Abacuque ele ora, mas Abacuque também se silencia para ouvir Deus. Abacuque não é igual eu e você, que só sabe dobrar o joelho. Eu quero isso, faz isso, peço isso, preciso disso, quero um casamento, quero um carro, quero uma casa, quero um emprego, faz isso, quero pregar, quero cantar, quero um dom de profecia. Não, Abacuque ele ora, Abacuque ele clama, ele grita, ele pede socorro, ele pede ajuda o teu povo, socorre. Mas ele também se silencia e ouve Deus. E Deus diz no versículo 5, olha, Abacuque, vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra, ou plano, ou um propósito tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra,
para apoderar-se das moradas de que não são suas. Que resposta! Abacuque está pedindo socorro. Abacuque está clamando por providência. Abacuque está desesperado porque ele não aguenta ver o povo dele mais sofrer, a nação sofrer. E o pecado e a calamidade, o povo se corrompendo. Mas a resposta que ele esperava foi diferente. Deus diz: Abacuque, eu vou realizar em vossos dias uma obra, um propósito. Eu vou fazer algo que nem você, que nem a nação de Judá, que nem as outras nações vão entender quando ver, ou vão ter que ver para crer. Porque a nação de Judá era um povo temido, era um povo respeitado, era aquele povo que Deus separou para si, para ser uma nação santa, a nação perfeita, a nação como exemplo. E agora, aquela nação que Deus protegia, aquela nação que Deus guardava, aquela nação invencível, agora vai passar por uma calamidade tal. Abacuque clamou por socorro, e Deus está dizendo: eu vou levantar os caldeus. Quem é os caldeus? A Babilônia, Nabucodonosor, homem cruel, homem veloz, homem invencível. Deus está levantando para poder punir o seu povo. Aí, muitas das vezes, nós clamamos, nós oramos por determinada situação, e aí a coisa fica pior, e a gente quer reclamar com Deus. Não reclama, porque Deus está fazendo uma obra, e Deus sabe o que Ele está fazendo. Não reclama, porque o propósito é de Deus, e Deus sabe o que Ele está fazendo. Não reclama, porque Deus sabe quem Ele trata, e Ele sabe o que Ele está fazendo. Por isso que tem muita gente caindo. Por isso que tem muito grandão que Deus está fazendo descer. Por isso que tem muita gente se achando boa demais, e Deus está esfregando o nariz dele na terra. Tadinho, e a gente fala: que pena, é Deus tratando. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que só vai subir os lavados, os remidos, os separados, aqueles que são humildes, aqueles que têm domínio próprio. Só vai subir aqueles que são leais. Só vai subir aqueles que não vivem em porfia. Só vai subir aqueles que não vivem de vanglória. Só vai subir aqueles que se converterem de verdade. Essa nação está corrompida. Todos que vão ver, todas as nações vão ver, não vão acreditar. Como pode? Não é assim como a gente vê. Meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Mas é Deus, meu irmão. Não faça como Josias. Não coloca a tua mão no meio da guerra, onde é Deus que está fazendo. Se você pode morrer no lugar de alguém. E Deus diz ainda que o exército é poderoso demais. Toma. Abacuque ficou apavorado, irmão. Se ele está pedindo socorro, se ele está pedindo ajuda, e Deus diz: eu vou levantar a Babilônia, o povo pior ainda, um povo mais cruel ainda. Ele fica atônito, ele fica perplexo. Como pode? Deus, eu estou pedindo socorro, e o Senhor vai levantar um povo mais cruel do que o povo de Judá, que se tornou cruel. Mas no versículo 12, ele diz: não és tu desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus, meu santo, não morreremos. Abacuque, ele está fazendo a pergunta: não és tu santo? Não és tu desde a eternidade? Não és tu fiel nas suas palavras? Não vamos morrer. Ele está ainda: não vamos morrer. O Senhor é santo, o Senhor é fiel. O Senhor é tão santo que o Senhor não pode ver o pecado, o Senhor não pode ver o mal. E ele começa a entender que ele diz assim: puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, fundaste-os para servir de disciplina. Abacuque agora começa a entender: tu és santo, tu és eterno, tu és poderoso. Tu não pode contemplar o mal e ficar sem fazer nada. Tu não.
alguma coisa realmente o Senhor está fazendo, não vamos morrer. Tem alguma coisa aí. O Senhor está levantando esse povo para poder disciplinar e ajudar. Peguei. É como se ele dissesse assim: entendi tudo. O Senhor está levantando Babilônia para disciplinar, ajudar. Agora para e pensa comigo. Quem somos nós hoje, trazendo para os dias de hoje? O que é que Deus está fazendo conosco? Deus está fazendo o quê? Deus está levantando Babilônia. Talvez Babilônia está sendo esse vírus aí, que está levando muitos a óbito. Mas sabe por quê? Deus está querendo nos disciplinar. E aí a gente olha na televisão e quer julgar aqueles que estão na novela. A gente olha na televisão e quer julgar aqueles que estão nos reality. Deles Deus cuida. O que nós precisamos fazer é se converter diante de Deus, buscar a tua face. A Babilônia que Deus levantou não foi para disciplinar os gentios. A Babilônia que Deus levantou foi para disciplinar o teu povo. Deus está disciplinando o povo dele no século de 21, mas só que o povo ainda está cego. O povo ainda não entendeu que precisam se converter, que precisam voltar para os caminhos, que precisam se refazer na presença dele. É disciplina. Deus está disciplinando. Deus é pai, ele corrige quem ele ama e ele pode disciplinar. Um pai, quando quer disciplinar o filho, ele coloca de castigo: tu vai sair daqui na hora que eu quiser. Deus está fazendo assim: eu vou te disciplinar. Abacuque entende. Já estou entendendo, Deus. Eu estou clamando de um jeito, o Senhor está fazendo de outro. Agora eu peguei o ponto da corda. Agora eu entendi. Sim, tu está disciplinando o povo. E agora, no capítulo 2, ele vai dizer: já que o Senhor está disciplinando, oh, aleluia, ele vai dizer assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que me dirá, e a que resposta terei da minha queixa. Entendeu? Abacuque está dizendo o quê? Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou me colocar sobre a fortaleza. Nos tempos dos reinos, sobre as muralhas, se colocava uma torre de vigia que sobressaía as muralhas. E lá ficava quem? O sentinela, o vigia, observando o quê? Atento. Eu vou ficar observando. Se vir algum inimigo, eu vou correr e contar para o rei. Está vindo o inimigo aí. Mas Abacuque, ele não está dizendo que ele vai ficar vigiando, com medo, esperando a hora que os babilônicos iam vir, não. Abacuque, ele não está ali querendo falar assim: eu vou ficar na torre de fortaleza. Não é que ele ia ir para lá e ficar lá como... Não. É algo espiritual que ele está dizendo: eu vou ficar atento. Assim como um sentinela fica na torre de vigia. Eu falei, e mais uma vez agora Deus me respondeu. E aí eu falei de novo. Eu já entendi que Ele está disciplinando o povo. E agora eu quero ouvir o que Ele tem para me dizer. Eu vou ficar na torre de vigia. Eu vou ficar paciente. Porque aquele que fica na torre de vigia, meu irmão, ele tem que virar à noite. Ele tem que ficar paciente. Ele tem que ser tranquilo. Ele tem que ser perseverante. Eu vou ver o que Deus tem para me dizer. Alguma coisa, eu não vou sair daqui. Quem fica na torre de vigia, ele não pode olhar para outro lado, ele tem que ficar, ele tem que ficar atento, ele tem que ser observador. Abacuque está dizendo: Abacuque, fica atento. Eu vou esperar a resposta de Deus. Sabe por que acontece com a nossa igreja, irmão? A gente está clamando por socorro diante deste vírus. Deus está disciplinando o seu povo. Mas a gente não tem paciência para ouvir a resposta dele. A gente não tem paciência para ouvir a resposta que ele tem para nós. Nós somos um povo impaciente. Aí Deus vai dizer para ele assim: Abacuque, já que você se colocou na torre de vigia,
já que você está disposto a continuar o diálogo, já que você está disposto a me ouvir, eu vou te responder. Pega uma tábua, pega um outdoor, coloca bem grande aqui, bem grande, e escreve com letras bem grande aquilo que eu estou falando contigo, para todo aquele que passar, até mesmo correndo, venha ver e venha contemplar. Sabe por quê? Porque Abacuque, o negócio vai ficar feio, está vindo coisa pior aí. O que Deus está falando para Abacuque, Deus ainda não mudou a sua posição, Deus está dizendo, está vindo coisa pior aí, Abacuque. Então escreve, coloca bem de largo, coloca bem grande, para todos que passarem de lado e vejam, para todos que passarem no meio enxerga, para todos que passarem por trás também consigam entender, porque eu estou realizando uma obra, porque eu estou fazendo algo, porque eu estou tratando o meu povo, porque o meu povo não se converte, o meu povo não se arrepende, o meu povo não volta para mim. Eu vou levantar os caldeus, como eu te disse, eu vou sim fazer. Mas tem uma coisa, o justo viverá por fé. Você não entendeu? Abacuque clamou por socorro, a resposta não veio do jeito que ele queria. Deus disse, estou fazendo uma obra, a obra é minha, não se mete não, estou levantando os caldeus para punir Judá, para punir meu povo. Abacuque fica meio temido ali, mas ele entende, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor está disciplinando, está levantando esse povo. Eu sei que eles são cruéis, mas o Senhor está levantando para disciplinar esse povo. Abacuque, ele coloca na torre de vigia para ouvir o que Deus tem para dizer. Deus diz para ele, vai ficar pior. Meu irmão, se fosse com a gente aqui, já teríamos a metade desviado, a metade teria voltado para trás, a metade teria pedido a carteirinha, o pastor de volta. Não dá para mim não esse negócio. É o que tem acontecendo com muitos, tem voltado para trás. Mas Abacuque, diferente. Deus diz para ele, vai ficar pior, escreve aí, bota para todo mundo ver, vai vir coisa pior. 70 anos exilado. Mas o justo, mas aquele que for verdadeiro, mas aquele que buscar a minha face de verdade, mas aquele que não aquele que não se corrompeu, Abacuque, aquele que não se corrompeu, aquele que ainda que for fiel, aquele que for fiel, este viverá por fé. Esse vai passar também, porque quando o sol nasce para o sol nasce para todos. Deus pune o povo, Deus pune a igreja. Deus pune o povo, Deus pune a igreja. E o que Deus está dizendo, Abacuque, ainda tem um remanescente, Abacuque, ainda tem um justo, Abacuque, ainda tem um remanescente, Abacuque, ainda tem um justo, e esse vai viver por fé. Aquele que for fiel, ele vai viver por fé. Ele pode ser exilado, ele pode sofrer, ele pode padecer, mas ele permanecerá fiel. Esse vai ser fiel, vai ser fiel. Esse vai ser fiel. Nem todos vão aguentar, pastor. E se eu também não buscar, talvez eu não aguente. Eu tenho que buscar. Mas Deus está dizendo para o Senhor que ainda tem um remanescente. Ainda tem um remanescente. Ainda tem aqueles que clamam, ainda tem aqueles que buscam, ainda tem aqueles que adoram, ainda aqueles que se colocam na torre de vigia, ainda tem aqueles que aceitam trabalhar de Deus. Aleluia. Vamos virar a página para a gente terminar. Aí Abacuque, já entendi tudo, não tem jeito mesmo. O Senhor está trabalhando, o Senhor já disse.
Aí ele vai agora compor um louvor. Vai dobrar o joelho e vai começar a escrever palavras e louvores. E é como se ele chegasse para o líder de louvor, Adeilton, porque embaixo ele dedica esse louvor para o líder daquele tempo. E dissesse assim: Adeilton, eu escrevi algo que Deus me deu e eu quero compartilhar com os irmãos da igreja. Vou ficar só para mim não, eu vi esse negócio, vou passar para o povo também. E eu começo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica ou a fazes conhecida. Aviva, Senhor, a tua obra. Porque eu ouvi, ele diz, eu ouvi. Eu ouvi tudo que o Senhor tinha para dizer, eu tive paciência. O nosso diálogo foi daqueles, foi bom. Mas eu temi. Eu fiquei apavorado, Deus. Eu fiquei amedrontado, porque é forte demais. Mas aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no início dos anos tudo é maravilha. No início dos anos a gente pula, sapateia, relampeia e pega fogo. No início a gente ganha alma. No início a gente fala em mistério. No início a gente profetiza. No início a gente quer evangelizar. No início a gente é crente demais. No início, mas começa pelos meios dos anos. Aí a gente começa a se corromper. Aí a gente começa a viver uma vida ali, uma prática aqui, uma coisinha ali. E aí a gente e aí Deus começa a analisar: esse negócio tá ficando bom não. Eu preciso chamar a atenção do meu povo de novo para mim. Então Abacuque está dizendo: no meio dos anos que o Senhor está aí fazendo a sua obra, aviva ela. Aviva a obra. Avivamento, ele é provocado pelo Espírito Santo. E todo avivamento que é provocado pelo Espírito Santo, ele traz mudança moral e espiritual. Deus está trazendo um avivamento, como Ele prometeu, no meio da obra que Ele está fazendo no século 21. E esse avivamento vai trazer mudança moral e mudança espiritual. Avivar, preservar, manter vivo, purificar, corrigir, animar, renovar, tornar vivo, ativo, nítido. Abacuque está dizendo: Deus, no meio dos anos que o Senhor estiver fazendo a tua obra, tratando o seu povo, reaviva, reanima. Vai ser pesado demais, mas reanima, reaviva, renova, torna vivo, nítido. O Senhor está tratando. A obra que o Senhor está fazendo é levantar os caldeus sobre o teu povo. É doído, é sofrido. Mas enquanto estamos no meio, e no meio é difícil demais, reaviva ela. Traz à tona, torna a fazer aquilo que o Senhor fez lá no passado. Mostra para o teu povo as maravilhas que fizeste no passado, para que eles possam ver que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de eternamente. Abacuque está deixando para nós assim: igreja do tempo de avivamento, o mesmo Deus que tratou Israel levado para a Síria, é o mesmo Deus que tratou Judá levando para a Babilônia. Igreja, tempo de avivamento, Abacuque deixou para nós escrito que o mesmo Deus que tratou o teu povo é o mesmo Deus que está tratando no século 21, e Ele está nos fazendo relembrar as maravilhas que Ele fez. O mesmo Deus que operou lá no passado, Ele reanimou, Ele reavivou, Ele disciplinou, Ele puniu, mas Ele trouxe também a liberdade, Ele trouxe a providência. Não se preocupe, porque no tempo
tempo de calamidade também tem providência. No tempo de calamidade também tem avivamento. E só quem quer ser avivado viverá uma vida de moral transformada, viverá uma vida de vida espiritual renovada. Para terminar, avivamento é ser constante. Movimento é temporário. Tem muita gente vivendo vida de movimento. Pula aqui, sapateia ali e cai ali. Mas quem é avivado, quem passa na calamidade, quem é até mesmo disciplinado, quem é até mesmo punido, quem é até mesmo chamado a atenção por Deus, que vive o verdadeiro avivamento, que vive a chama reacender dentro dele, que no meio dos anos está difícil, mas esse daí, ele vai viver uma vida de moral transformada, ele vai viver uma vida de avivamento constante. Deus está querendo trazer um avivamento constante para o seu povo. Não é um avivamento de hoje estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu prego, amanhã eu estou desviado. Hoje eu canto, amanhã eu estou xingando, chutando o pau da barraca, como dizem, não é? Deus não quer este tipo. Um povo de movimento que vai no ritmo. Enquanto os meninos estão cantando, eu estou glória, glória, glória. Mas depois que passa, eu fico mudo, não. Deus está querendo um povo que quando os meninos estão tocando, eu estou dando glória. Mas quando ele para, o meu glória é constante. Deus está querendo um povo que adora Ele, conectado com Ele. Mas sabe o que está acontecendo em nossos dias? E nós erramos. Estamos conectados demais no Facebook. Estamos conectados demais no Instagram. Estamos conectados demais no Google. Estamos conectados demais no YouTube. Estamos conectados demais no WhatsApp. Não temos tempo mais para fazer aquilo que Sanfonias pediu. Busca Deus, se converta. Não estamos tendo tempo para isso. Abacuque entendeu. Aviva, Senhor. Mas para terminar, Ele vai fazer algo, o louvor continua. Prepara que a gente vai cantar. Para terminar, Senhor, já pedi, já orei para o Senhor avivar. E agora, Ele vai continuar a sua oração. No versículo 17, em forma de louvor. Ele está escrevendo, está orando, está escrevendo louvor. Ele está dizendo assim: tudo isso vai acontecer. Os babilônicos vão vir arrasando, acabando com tudo. 70 anos de exílio é muito. Escravizado é muito. Fora da nossa nação, vão arrancar tudo de nós. A punição vai ser forte demais. Mas no versículo 17 ele diz assim: ele fala por ele agora, porque a fé é individual, tá, irmão? Você não pode ter fé pro seu irmão. É a fé individual. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça. Se a figueira não florescesse, não tinha também alimento na mesa, porque os figos também eram um tipo de alimento para os judeus à mesa. Não tinha flores, se não florescesse folhas, também não tinha remédio, porque as folhas, os figos também serviam como remédio. Lembra quando o rei Ezequias estava doente? Que ele pede por socorro, Deus. Isaías, profeta Isaías, volta lá e diz que eu vou dar mais 15 anos. O profeta profetiza e ainda dá o remédio. Amassa aí os figos, põe na ferida dele, porque ele vai sarar. Então os figos é para remédio. Os figos, as flores também são para remédio e para alimento. Então Abacuque também já está dizendo, entendeu tudo que Deus tinha. E Abacuque está dizendo assim: ainda que não tenha figos, ainda que não tenha comida, ainda que não tenha flor, não tenha remédio, ainda que o povo vai ficar doente, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Aí ele continua: ainda que não haja fruto na vide. Ah, meu querido, fruto da vide. Ainda o quê? Que não haja uvas, que não produza o suco da uva. Oh, o vinho representa a alegria
Porque naquele tempo, na Bíblia, Abacuque está dizendo: ainda que não tenhamos mais alegria, todavia eu me alegrarei. Andacarabassou. Vai entendendo, meu irmão? Pega, porque isso é forte. Nós estamos vivendo esse tempo. E você acha que é brincadeira? Vai vir coisa pior. Mas ele por ele, eu, Abacuque, ele não está dizendo eu e a nação, não. A nação já ouviu, os profetas já profetizaram e Deus já disse que vai fazer. Agora eu, decido ser justo e fiel. Eu, Abacuque, ainda que o produto da oliveira minta, não tem azeite, também não tem remédio. Se não tem azeite, não tem azeite para ungir sacerdote, não tem sacerdote. Se não tem azeite, também não tem profeta para poder ungir os profetas. Não tem luz, porque o azeite também servia para colocar na lamparina para produzir luz. Ainda que fica tudo escuro, não tem azeite, não tem remédio, não tem sacerdote, não tem profeta. Eu me alegrarei. Aí eu vou me alegrar. Eu vou sim, ele está dizendo. E aí ele continua dizendo: ainda que nos campos não produzam mantimento, ainda que eu olhe para os campos, tudo que foi plantado, não tem um grão de arroz. Ainda que eu abra meu armário e não tenha um grão de arroz. Ainda que eu tente bater na porta de alguém para me dar um emprego e não tenha ninguém para me dar emprego. Ainda que a calamidade bata, meu irmão. Ainda que a medicina diga que a vacina não tem jeito. Ainda que a medicina diga que a variante está se multiplicando. Todavia nós vamos nos alegrar. Nós vamos sim, porque nós somos um povo escolhido. Nós vamos sim. Você vai vencer, meu irmão. Você não foi criado para perder. Somos vencedores. E se morremos, morremos com Cristo. É ganho. E ele diz assim: ainda que não haja ovelhas no aprisco. Ovelha, lã. Não tem a lã para me vestir, não tem a roupa. Não sei o que nós vamos arrumar. Vamos andar com a roupa todo dia com o mesmo sapato. Não tem gado no pasto. Carne. Aí o povo fica doido. Não tem carne. Estou passando a prova, não tem carne. Não tem carne, não tem roupa, não tem remédio, não tem comida. Todavia eu me alegrarei. Ele está dizendo ainda: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo igual o salmista 121: eleva os meus olhos para o monte. De onde vai vir meu socorro? Aí ele: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Se coloca de pé. Aí ele termina aqui, 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar alteramente ou no alto. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como o da corça. A corça, ela fareja longe a uma corrente de águas. Ela não bebe qualquer água, só água limpa. Uma nascente profunda, ela fica doidinha. Eu preciso de água. Mas não é só isso não. O que ele está dizendo, o Senhor é a minha fortaleza. Eu vou ser fiel a Ele. Depois que tudo continuar me faltando, vou continuar sendo fiel. E os meus pés, vamos ficar 70 anos no exílio. Mas tem uma coisa, eu vou ser como a corça. A corça, ela não aceita ficar presa. A corça, ela não aceita ficar reprimida. A corça foi feita para ser livre. Abacuque está dizendo: ainda que sejamos exilados 70 anos, o que tem dentro de mim, o meu louvor ninguém vai tirar, a minha adoração ninguém vai tomar. Eu vou ser um daquele justo. Eu vou permanecer fiel. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou como a corça sedenta, eu sou livre. E todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei.
que Deus usou o pastor e a serva dele. Que Deus falou dentro desta palavra. Ainda que a resposta de Deus não seja como as nossas perguntas para Ele. Ainda que a resposta de Deus não seja como a minha pergunta, como a sua pergunta, a sua oração. Mas devemos buscar pelo verdadeiro avivamento durante o tempo da obra que Ele estiver fazendo. Avivamento traz mudança. Todo avivamento é gerado por oração. Quando os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, recebeu-se, foi-se sobre ele um avivamento. Um vento como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Mas eles estavam ali conversando. Eles estavam ali jogando conversa fora. Eles estavam ali em constante oração. O avivamento gera oração. O avivamento gera jejum. O avivamento gera arrependimento. O avivamento gera palavra. O avivamento gera conversão. O avivamento gera libertação. O avivamento gera vida transformada. O avivamento não gera uma igreja lotada para viver em um movimento, mas um avivamento gera uma igreja lotada também, sim, para viver uma vida de renúncia. Glória! Eu quero viver essa vida de renúncia em você. Então sejamos fiéis. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento do pasto, boi no pasto, ovelha no pasto, ainda que não haja mantimento no campo, ainda, meu irmão, que nós perdemos a nossa vida, oh meu Deus, o viver, oh glória, lá no céu nos aguarda, lá no céu nos aguarda, ruas como de ouro, muro como de cristal. Jesus vem para buscar um povo lavado, remido e purificado. Então deixa Ele fazer a obra, faça como o pastor ensina. Não é tempo da gente pedir, tira esse vírus, não. Qual é a obra que o Senhor está fazendo através do vírus? Qual é a obra que o Senhor está fazendo? O vírus talvez está sendo como a Babilônia. Então se nós temos que passar, vamos passar como justo, fiéis ao Senhor. Aplauda Ele.